Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. A gente vai falar hoje sobre disciplina, como dar ordens para nós mesmos e cumpri-las. Vamos aguardar um pouquinho enquanto as pessoas entram. Na semana passada a gente falou sobre a motivação, sobre os 3 tipos de motivação que podem aí ser utilizados para te manter na luta pela sua conquista dos seus objetivos, né? E a gente falou sobre a motivação extrínseca, né? Aquela motivação externa, que é a punição e recompensa, né? O tal da cenoura e do porrete. Nós falamos também sobre a motivação intrínseca, baseada em metas e o quanto ela é prejudicial se ela estiver focando somente na inteira felicidade no final, né? Só depois de conquistar esse objetivo. E o quanto essa motivação pode ser prejudicial e também gerar algum tipo de vício. Falamos também sobre a motivação ideal, que é a motivação baseada na jornada. Que é aquela motivação que você constrói a sua visão pessoal. Para isso a gente falou de ferramentas, falamos da importância de você fazer uma análise SWOT pessoal para traçar seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas oportunidades, suas ameaças. Criar uma lista de realização e colocar do ladinho quais eram os recursos internos que você usou no momento que você realizou todas essas conquistas, né? Só relembrando esses pontos. Se você não assistiu, eu recomendo, a live ficou gravada, porque lá entra mais profundamente em cada detalhe, em cada uma dessas ferramentas, em cada um desses tópicos, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a disciplina e a nossa dificuldade, né, de manter disciplina se tendemos a procrastinar. Porque precisamos, para que a gente possa falar de vencer, né, a procrastinação, precisamos de hábitos. Robson, seja bem-vindo. Precisamos de hábitos ou de micro hábitos para que possamos começar a mudar esse cenário de procrastinação que possamos estar vivendo, né? Para que a gente possa entender o que acontece internamente no nosso cérebro com relação à procrastinação, eu trouxe umas imagens aqui para colocar. Se a gatinha deixar eu falar, que ela tá passando aqui. Para colocar aqui, compartilhar com vocês. Dá oi na live, Lana. Para compartilhar com vocês um pouco sobre essa questão do nosso cérebro. Então eu vou começar aqui a compartilhar as imagens, só achar aqui. Hoje fiz algumas. Então vamos lá. Disciplina, ela tá associada a 3 componentes, que são, o primeiro deles que é o que a gente vai falar, que é a autorregulação. O segundo é a paralisia decisória. Esses tempos eu fiz um stories perguntando, você sabe o que é paralisia decisória? Então eu vou falar um pouco sobre a paralisia decisória hoje também. E o terceiro ponto é o heroísmo, que nada mais é do que a nossa capacidade de vencer a zona de conforto, né? Então, começando aí por essa parte da autorregulação, se eu consigo ver bem a imagem aqui, por causa que os comentários ficam em cima para mim, não sei para vocês. Peraí. Aí, melhorou. Então, vamos lá. A autorregulação nada mais é do que a nossa capacidade de dar ordens para nós mesmos e cumprir essas ordens. Só que não é tão simples assim quando a gente analisa as partes do nosso cérebro. Por quê? A parte mais antiga do nosso cérebro é a parte conhecida também como tronco ou cérebro reptiliano, que vem dos nossos ancestrais. Aí tem a parte que controla as nossas emoções, que é a parte do nosso sistema límbico,
E a parte racional, que é essa que dá a ordem, o comando para nós, que é a parte do neocórtex. Essa é a parte mais nova do nosso cérebro. Qual que é o problema? Por ser a mais nova, as conexões que existem entre o sistema límbico, que manda informações para o nosso neocórtex, elas são mais fortes no sentido das emoções controlando sobre o racional do que o racional sobre as emoções. E isso atrapalha muito a nossa capacidade de tomar decisão. Para que a gente consiga vencer procrastinação, tomar a decisão de fazer o que decidimos, né, ou entendemos ser necessário, nós precisamos mudar esse cenário e aumentar a nossa capacidade de autorregulação, para que a gente possa sim controlar a nossa emoção. Essa parte da nossa autorregulação consiste nisso. Mas eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo, para vocês entenderem como que a nossa mente ela nos engana em certo ponto. Eu estava num semáforo aqui perto da PUC, em Curitiba, tem uma região um pouco humilde, né? Aonde tem bastante pedintes nos semáforos. Então eu parei, avistei de longe, eu acho que o meu carro era o quarto, quinto da fila do semáforo, e eu avistei de longe, estava vindo um rapaz pedindo dinheiro de carro em carro. Como eu vi de longe, eu já dei aquela olhada dentro do carro para ver se eu tinha dinheiro ou não. E eu olhei, falei, não tenho dinheiro. Quando ele passar por aqui, eu vou dizer para ele, não tenho dinheiro e tá tudo bem, sigo o meu caminho. Deixei o vidro do carro aberto, não vi problema, não vi situação de risco naquele cenário, né? Que tava lá a pessoa somente passando pelos carros e pedindo dinheiro. Acontece que quando ele passou pelo meu carro, ele veio de trás, meio que escondido, e ele disse o seguinte: moça, passa tudo, é um assalto, passa tudo. Só que como eu tava ali esperando que ele me pedisse um dinheiro, eu respondi pra ele, moço, não tenho nada. Então assim, a minha reação, ela não foi de medo, de luta ou de fuga, né? Que é a parte do nosso cérebro que controla as nossas emoções. Eu agi respondendo com a parte do neocórtex. Só que eu esperava dele uma mensagem que fosse uma ajuda de dinheiro. No meu carro ele não pediu ajuda. Ele deu a voz de assalto, só que eu estava preparada para responder racionalmente. Então eu disse, moço, não tenho dinheiro. Como a minha reação não foi a que ele esperava também, o que aconteceu? Ele disse assim, moça, pelo amor de Deus, me perdoe, pelo amor de Deus, me perdoe. E foi até engraçado, porque a minha mente, para ela responder, entender que ele tinha falado que era um assalto, demorou um tempo, né? E é exatamente o que acontece com o instinto, né? A parte das emoções para chegar na parte do neocórtex, na parte do racional do nosso cérebro. Então, quando nós estamos, por exemplo, embaixo de uma árvore e cai uma folhinha no nosso ombro e a gente reage rápido, tirando essa folhinha assustado, achando que possa ser um bicho, é a parte do nosso cérebro reptiliano ali, dos instintos, com a emoção também da luta e fuga, que responde isso rapidamente. Quando a gente olha no chão e vê que de fato era somente uma folhinha, é que o nosso neocórtex entra em ação e ele processa essa mensagem que a gente recebeu por completo. Então, é como se eu enviasse um pedacinho da mensagem, gerando essa reação, né, de emoção, de instinto de luta e fuga, e depois quando a mensagem chega por completo é que eu posso ter a minha tomada de decisão. Então isso tudo acontece dentro do nosso cérebro em diversos momentos da nossa vida, diante de discussões, tomada de decisão, julgamentos, percepções, tudo isso tá o tempo todo dentro da nossa mente, nesse fluxo aqui.
Então, quem manda mais, por ser até as partes mais antigas do nosso cérebro, acaba sendo o sistema límbico. As nossas emoções, falando muito mais forte aí sobre o nosso racional. E não existe uma forma mais adequada do que ter e estudar inteligência emocional para saber controlar as emoções. Então, eu já falei aqui, não me canso de falar para vocês, é uma competência extremamente importante, né? E essa semana eu falei nos stories sobre também um curso que eu recomendo de inteligência emocional. Eu mantenho esse link ali na minha bio. Então, quem tiver interesse, vai ser o último, que vai ser o curso online do Paulo Vieira, do Dr. Paulo Vieira, autor, best-seller, enfim, de bastante renome. Então, eu mantenho esse link ali para quem tiver interesse nesse curso de inteligência emocional, porque assim, a gente pode até falar de inteligência emocional aqui, mas isso não tira a habilidade que você vai obter de reconhecer as suas emoções e saber lidar com ela quando você passa pelo processo de imersão, que cada parte desse processo de imersão, ele tem um porquê de existir, né? Então, dando continuidade aqui ao tema, vou colocar aqui uma nova imagem. Basicamente, dentro de nós, existem duas pessoas, né? É como se tivesse o elefante e o domador. Oi, Dani, seja bem-vinda. Lu, Alves, sejam todos muito bem-vindos. É como se exatamente da forma que tá ali na proporção. O elefante representando as nossas emoções, representando a nossa parte do sistema límbico, e o domador representando a parte do nosso lado racional do nosso cérebro. Exatamente nessa proporção. Então, é muito maior esse controle, esse domínio que eu preciso ter sobre as minhas emoções. E tecnicamente, ao nome dado a isso, é autorregulação. É como eu consigo dominar as minhas emoções de fato para fazer o que eu preciso fazer. Então, se eu tenho procrastinado, se eu tenho deixado as coisas para depois e não tô conseguindo dar conta, significa que essa minha capacidade de autorregulação, ela precisa ser melhorada. Mas o que acontece com esse elefante, por ele ser até maior do que o seu domador? Não é fácil de controlar essas emoções. Não é algo simples, principalmente quando eu tô falando de criar novos hábitos. Toda vez que eu tô diante de algo novo que eu tenho que fazer, o elefante, ele se assusta. Ele se assusta quando ele vê um obstáculo. Vou trocar aqui a imagem, olha só. Ele vê um obstáculo, ele vê uma atividade grande demais, ele começa a criar uma aversão emocional. E ele não quer seguir, ele não quer dar o próximo passo. E quando o domador não consegue controlar o elefante, quando o domador está muito cansado, né? Então, quando a gente racionalmente acaba com o nosso processo de decisão durante o dia, que a gente já falou aqui, e não consegue reestabelecer isso, a gente acaba tomando decisões impensadas. Então é aí que entra o sono, os vícios e diversas outras coisas que a gente começa a fazer até sem pensar, porque a nossa capacidade de decidir se aquilo é certo ou não, ela já exauriu durante o dia e você já não tem mais os recursos cognitivos para isso. Então, como que eu posso recuperar esses recursos cognitivos e seguir a minha jornada, seguir realizando as minhas tarefas e parando ali de procrastinar? Eu preciso, durante o meu dia, criar intervalos para recompor esse cognitivo. E como que eu posso fazer isso? É importante consumir um certo tipo de açúcar, mas o açúcar saudável. Então, tomar um suco de uma fruta natural, comer uma fruta entre uma atividade ou outra é bom para repor esse açúcar. Uma caminhada de 5 minutinhos. Você vai fazer alguma coisa desligando dessa atividade que você tá.
e aí você vai recuperar esse seu cognitivo. Quando você faz várias pausas durante o seu dia, recuperando o seu cognitivo, você vai terminar o dia muito mais motivado, muito mais energizado. Então precisa dar para si esse tempo. Se você conseguir colocar a meditação em alguns momentos do seu dia, isso ajuda e muito você liberar a sua mente aí. Isso vai te energizar mais para você continuar o processo das suas atividades. Então, vamos seguindo aqui. A gente já falou, o que eu faço para controlar a aversão emocional? Então, se eu sei que o elefantinho vai criar essa aversão. O elefante, para quem entrou agora, tá meio perdido, representa as nossas emoções dentro do nosso cérebro aqui. E o domador é a partir do nosso lado racional do cérebro. Então, para que eu possa controlar as minhas emoções, diante de uma atividade muito grande que eu preciso fazer, para que eu não tenha essa aversão, aquilo que eu preciso fazer, é necessário que eu quebre a atividade, que é grande, em pequenas atividades, para que o elefante consiga, né, a minha emoção consiga superar essa barreira que eu tô enxergando e consiga seguir e dar os próximos passos para vencer essa procrastinação. Pedro, seja bem-vindo. Semijoias. Lori, seja bem-vinda também. Como que eu posso, então, diante daqui, o que a gente falou, da parte do cérebro, da parte das dificuldades, entendendo que esse lado do domador e do elefante, né, que é o que acontece dentro do nosso cérebro quando a gente está diante dessas atividades que vem procrastinando. Além de quebrar essas atividades, uma dica de ferramenta que trago aqui para vocês hoje é você fazer uma lista de hábitos. Como que eu faço essa lista de hábitos? É como se tivesse uma folha, aí se eu não conseguir trazer imagens para passar aqui para vocês, mas pode ser feito numa folha, dividindo a lista de hábitos que você tem, uma folha que representa o seu mês inteiro, né? E aí você coloca a lista de pequenos hábitos, ou os hábitos que você quer fazer, e funciona como um tracking de hábitos, onde você vai marcando verdinho quando você realizou, vermelhinho quando não, um azul de repente para quando você tá doente ou tá viajando e não conseguiu fazer determinada atividade. Inclusive, preencher a lista do hábito, eu recomendo colocar como um hábito ali. Então, colocar essa extensão, né, criar essa lista de hábito, vai fazer com que você consiga treinar o domador, que no caso ali é a parte do nosso neocórtex, que é o nosso lado racional, para controlar essas emoções. Porque toda vez que a gente tica alguma coisa, a gente vai se acostumando com aquelas atividades, com aquele novo hábito, vai liberando ali a dopamina, vai liberando serotonina, e isso tudo faz com que a gente mantenha-se realizando as atividades que são necessárias. Então, a lista de hábito, depois eu vou ver se eu consigo fazer um post com uma imagem do que seria essa lista de hábitos para ficar mais simples de vocês visualizarem, né? Então, é pegar tudo que eu quero realizar, por exemplo, os novos hábitos que eu vou colocar, atividade física. Se eu não vou todo dia, o dia que eu não vou, eu coloco um xizinho. Depois, quando eu passar por esse dia, eu vou e coloco uma bolinha verdinha também de completando essas atividades. É um hábito simples criar essa lista de atividades, exatamente para que os procrastinadores da vida de plantão consigam realizar essas atividades. E isso vai trazendo para eles mais confiança em todas essas químicas, né, que existem aí no nosso cérebro. Outro tópico da questão da disciplina, a gente já falou então do primeiro, só recapitulando aqui rapidinho, falamos da autorregulação, que é a capacidade de dar ordens para si mesmo, o quanto que isso é difícil
por conta da parte dos nossos ancestrais, de como funciona o nosso cérebro, a parte do sistema límbico, que domina e tem conexões mais fortes em direção ao nosso neocórtex, e isso interfere muito. Então, é como se dentro de nós existisse o elefante e o domador, que representa exatamente essa parte do sistema límbico controlando o racional. O elefante, proporcionalmente aqui, seria esse lado do sistema límbico. E o domador seria a parte do neocórtex. Então, a gente precisa construir esse músculo, essa habilidade de ter e desenvolver a inteligência emocional para que possa dominar sobre as emoções e fazer o que precisa de fato ser feito, né? Eu falei também que como curso de inteligência emocional, eu recomendo do Paulo Vieira e tem um link na minha bio para isso. Quando a gente não consegue, o nosso cognitivo tá baixo, a gente não recupera esse lado cognitivo, as nossas emoções dominam sobre nós. Então é onde vem os vícios de ficar vendo TV, de fumar, de, enfim, fazer e ter hábitos que são nocivos para nós. Por exemplo, eu tenho aquela vontade de ir pra academia, né? Racionalmente, eu sei que eu preciso ir pra academia. Só que se eu não trabalhei o músculo da vontade, né? Esse músculo de fato, de autorregulação, que é o nome científico para isso, eu vou estar cansada e quem vai dominar sobre essa decisão de ir pra academia vai ser o elefante ali, vai ser as minhas emoções e vai fazer o que for mais simples e mais fácil pro meu cérebro, porque ele já tá cansado de tomar a decisão. Então, o meu cognitivo fica muito baixo. Como eu recupero o cognitivo, eu falei aqui, preciso ter intervalos entre as atividades durante o meu dia para recuperar o meu cognitivo. Quando eu faço isso, cada vez que o elefantezinho, né, eu tô diante de uma atividade que não é muito prazerosa, mas que mesmo assim eu tenho que fazer, imagine como se tivesse um copo d'água. E esse copo d'água representasse o meu cognitivo. É como se essa água baixasse, diminuísse, entende? Então, acontece que as emoções passam a dominar sobre isso. Por que isso acontece? Porque o nosso lado emocional, ele cria uma aversão diante de atividades que são grandes, complexas, difíceis, e por isso que é importante a gente quebrar essas atividades em atividades menores para que as nossas emoções consigam superar essas barreiras que ela enxerga ali dessa aversão. E aí falei que uma forma da gente fazer isso é trazendo listas de hábitos e fazer o tracking dessas listas. Quando eu realizei, quando não, marcando com cores cada dia e cada hábito, diariamente, fazer isso todos os dias, de preferência aí antes de dormir. O que eu tô colocando de meta aqui pra eu fazer, né? São ferramentas que eu tô começando a validar também cientificamente em mim, já que ela foi já validada cientificamente por outras pessoas, mas preciso ver se faz sentido pra mim também, né? Então, eu tô colocando a prancheta em cima da minha cama, eu tenho o hábito todos os dias de arrumar minha cama, arrumo a cama, termino de arrumar, coloco a prancheta exatamente ali, para que antes de eu deitar, eu faça a checagem dos meus hábitos, se eu realizei todos eles ou não, e preencho com as cores bem certinho. Assim funciona pra mim. E o próximo passo que a gente vai entrar é o da paralisia decisória, que eu até fiz uma enquete perguntando se o pessoal já sabia o que era. A maioria diz que não. Imagine uma tesoura se abrindo, mas assim, muito mais ampla do que ela possa imaginar. É assim que nós nos vemos hoje diante da quantidade de informações que nós temos hoje disponível, né? Conteúdo é commodity, virou commodity, né? E a gente tem tanta informação, tanta coisa que pode fazer acessível a um clique do mouse, que a nossa capacidade de tomar essas decisões, ela está comprometida. E um procrastinador diante de um monte de decisão, o que ele faz? Ele escolhe não decidir nada, porque é mais fácil para ele
não tomar decisão nenhuma do que ter que tomar uma decisão. E a maioria das vezes, quando a gente tem algumas decisões que são mais de uma opção, pode ser que a gente ainda se arrependa de ter escolhido uma ou outra. Como que eu posso controlar essa paralisia decisória? Imagine assim, ó, uma pessoa tem... Isso é um caso que acontece comigo. Diariamente eu recebo... Quando tô de férias agora, então não tem esse cenário, mas assim... Geralmente eu recebo mais de 300 e-mails por dia. Quando eu tô diante de 300 e-mails para eu ler, vem aquela sensação de paralisia, de decisão. Por quê? Qual eu leio primeiro? Por qual eu começo? Qual é o mais importante? Percebe que são várias variáveis e isso faz com que eu acabe não tomando decisão nenhuma. Então eu preciso ter um critério muito claro, definido, até antecipadamente, de por onde eu vou começar. No meu caso, eu estabeleço, né, horários específicos do meu dia para estar lendo e dedicando a leitura dos e-mails. Salvo os e-mails que são de pessoas que eu sei que eu preciso dar atenção no momento em que eles chegam. Então, esses já tem um alerta específico para isso, para que eu possa já tomar determinadas decisões. Isso funciona para mim. Mas a tendência muito grande, quando você está diante de um monte de coisa para fazer, é não saber por onde começar. Então, você pode definir horário, e é por isso que eu trago uma outra ferramenta embaixo aqui, chamada Mapa do Dia. Que você vai fazer o quê? De novo, é para ser simples, para que o procrastinador não procrastine de fazer. Então, você vai pegar uma folha e vai listar todas as atividades que tem que fazer nessa folha, de forma, assim, irregular. Você não precisa ter um passo a passo, como se fosse uma lista de tarefa. Por quê? Porque lembra ali nos slidezinhos anteriores, a gente colocou elefante e um obstáculo. Tá até aqui. Vou voltar aqui, ó. Quando eu tenho uma lista de tarefa, o meu elefantinho, que ou seja, as minhas emoções, ele cria aversão emocional diante dessa lista. Quando eu trago o que eu vou fazer no dia, então é o mapa do dia, não é tudo que eu tenho, o que eu sonho, o que eu desejo para fazer. É o que eu vou fazer dentro desse dia. Dessa forma que tá aqui, como se fosse um mapa mental, a minha parte do cérebro que trabalha o visual, ela até se encanta muito mais de ver isso aqui. Então, a gente vai colocar de forma desorganizada mesmo numa folha e depois vai pegar canetas coloridas. Vermelha, verde e azul. Para quê? Para categorizar as atividades que são importantes com uma cor, a que são média e as que não fazem tanta diferença se eu realizar ou não. Embora o objetivo disso é realizar tudo que tem no dia. Conforme eu vou fazendo, eu vou riscando essa ovalzinha, essa oval do mapinha, deixando ele todo riscadinho, porque isso também libera a dopamina, a serotonina de ter concluído a atividade. Então, essa atividade, essa ferramenta para procrastinadores é essencial. Trabalha todas as atividades que eu preciso, coloco horas, o tempo, a hora que eu vou começar cada uma delas e a hora que eu vou terminar aproximadamente cada uma delas também, em cima e embaixo ali, para que eu possa ter um controle. No começo, você pode até sofrer um pouquinho aí com a estimativa desses tempos, mas durante o processo, você vai criando e ficando bom aí em fazer essas estimativas de forma mais assertiva. Nessas setinhas que tem entre uma atividade e outra, é aonde eu recomendo que você vá fazer a recuperação do seu cognitivo. Então, por mais que você não esteja cansado, não espere estar cansado para recuperar o seu cognitivo. Vá e faça esses intervalos pequenos de 5, 10 minutinhos entre uma atividade e outra. Consome ali o açúcar em forma de frutas, sucos, para poder estar recuperando esse seu cognitivo. Fazendo uma caminhada curta de 5 minutos, descendo e subindo uma escada.
Isso vai fazer com que você tenha mais energia para voltar para as próximas atividades e concluir aí o seu dia. O próximo item da disciplina, a gente falou que são 3, é a parte do heroísmo, que é você ser herói todos os dias. Vou pôr aqui também. Você ser herói todos os dias, fazendo o quê? Saindo da sua zona de conforto. Então, é realmente mandando em si mesmo, sabe? Controlando as suas emoções e fazendo o que precisa ser feito. Como que eu posso treinar esse músculo de sair da zona de conforto? Porque a minha meta e meu objetivo, geralmente, ele está ali na zona de desconforto, né? Como que eu faço para que eu saia dessa zona e entre, de fato, no que eu preciso realizar? É todos os dias, diante das oportunidades que eu tenho no dia de fazer aquilo que não é tão confortável para mim, eu ir realizar. Então, por exemplo, eu tô do lado de uma pessoa e eu não queria conversar com ela, mas o fato de eu trabalhar esse músculo falando com essa pessoa vai criando esse tipo de heroísmo diário e vai fortalecendo isso. Vai fazer com que vou dar um exemplo aqui. Já viu aquelas pessoas que diante de um acidente eles tendem a parar e ajudar outras pessoas? E tem pessoas que simplesmente seguem a manada, seguem o fluxo, não para, a reação delas é diferente. Essas pessoas que têm essa tendência a parar são as pessoas que têm a tendência a sair facilmente da sua zona de conforto, a realizar algo diferente do habitual. Então, praticar esses atos de heroísmo todos os dias, fazendo coisas que eu não gostaria de fazer, mas farei somente para que eu possa trabalhar esse músculo de vencer essa zona de conforto. Voltei aqui para a telinha. Vamos lá. Então, basicamente, eu tô atrapalhada com os filtros hoje por causa dos comentários que tá aparecendo aqui pra mim. Aí, voltei. Basicamente, são esses 3 pontos relacionados à nossa disciplina, então. A nossa capacidade de autorregulação, que é de controlar as nossas emoções, de ter, de fato, inteligência emocional. A segunda parte que a gente falou aqui, vamos lá, gente, recapitulando. É a parte da ferramenta do mapa do dia, né? Que é quando o nosso elefantinho está, na verdade, da tesoura, né? Quando aquela questão de ter muitas opções, muitas coisas para que eu possa decidir, e eu fico diante de não vou tomar decisão nenhuma porque é melhor para mim. Então, eu fico parada, né? Eu entro nessa paralisia decisória porque eu tenho muitas opções. Uma coisa que eu digo que acontece muito comigo aqui. Como eu amo conhecimento, eu compro muitos cursos, eu faço muitos cursos. E isso faz com que eu entre diante dessas paralisias decisórias, se eu não definir no meu dia, ali no mapa do dia, o que eu vou fazer nesse dia. Quais dos cursos eu vou fazer e por quanto tempo eu vou fazer. Se eu não tomar essas decisões, meu dia, e só colocar assim, eu vou fazer um curso hoje, vou fazer uma aula hoje, mas se eu não disser de que aula eu vou fazer, que módulo, que curso, qual o objetivo daquilo que eu vou fazer no dia, eu não vou fazer nada, porque eu tenho tantos para eu decidir, que eu vou ficar assim com aquele monte de opção e vou acabar não fazendo nenhuma delas. Isso é a pior coisa que tem pro procrastinador. Então, quando a gente fala na construção do mapa do dia, inclusive, o ideal é que você faça esse mapa no dia anterior. Eu vou voltar ele só rapidinho aqui, porque eu esqueci de um detalhe. Você vai colocar aleatório esses itens no seu mapa, com as suas tarefas que você precisa fazer, e depois é que você define a rota que você vai seguir, a melhor rota para você. Você que vai traçar essas setinhas numa sequência que faça sentido para você. Qual você vai fazer primeiro, qual você vai fazer depois. Não existe nenhum critério de
faça primeiro uma ou outra. O que eu digo pra vocês? Como a gente falou aqui, da parte do heroísmo, da parte de sair da zona de conforto, quando você traz, digamos que os vermelhinhos são as atividades mais importantes, as mais complexas, aquilo que de fato é o mais desafiador para você fazer no seu dia. Quando você traz para a primeira hora do seu dia, onde o seu cognitivo, inclusive, está melhor, a tendência é que você já comece o seu dia praticando atos de heroísmo, vencendo a sua zona de conforto, tá? Outras coisas, outros hábitos que as pessoas costumam colocar pela manhã para vencer e criar essa parte de heroísmo para sair da zona de conforto é banho gelado. Então eu vejo muita gente tomando banho gelado. A verdade é que se você começa o dia, principalmente se você mora aqui em Curitiba, anda bem frio, tomando banho gelado, no restante do seu dia nada mais fica difícil ou complexo, porque você tá ali diante de entrar debaixo do chuveiro. O seu corpo, ele não quer ir para debaixo da água fria. Mas o seu racional, ele quer que você vá. Então já tem esse impasse ali. Você realmente vai estar saindo da sua zona de conforto e trabalhando esse músculo. Então, isso é importante. Diante da paralisia decisória, quanto menos opções você tiver e poder fazer isso pra você, então eu diria assim, pra mim, no meu caso, eu ou tomo bem as decisões antes do que eu vou realizar, para não ficar diante dessa paralisia decisória, ou então eu não abro tanto leque, eu não deixo muito soltas as atividades, né? Não compro tantos cursos sem finalizar os outros. Eu começo a colocar de uma forma que faça sentido pra mim. Eu só vou comprar outro quando terminar esse aqui. E vou criando essa cultura para que eu tire um pouco dessas opções todas que existem. E nós falamos de criar a lista de hábitos, o que é imprescindível que se faça para quem tem uma tendência muito grande aí a procrastinar. Quando você faz alinhado a primeira live que a gente falou sobre criar essa visão pessoal, também usada em algumas nomenclaturas como Vision Board, ou Visão Extraordinária de Futuro, ou Mural da Vida Extraordinária, criando essa consciência de que as atividades que eu estou fazendo e os hábitos novos que eu estou trazendo para essa lista de hábitos estão relacionados à minha missão, isso fica mais fácil de eu sequenciar, de eu dar os próximos passos. Então, é extremamente importante que eu faça dessa forma e que construa essas atividades, né? Não fique só aqui no racional. Ah, legal, a Vanessa falou então que tudo isso acontece no meu cérebro, que eu tenho já essa habilidade de procrastinar aqui muito grande, bem desenvolvida, e que para que eu mude, eu preciso construir as tarefas. Aí você fica no racional e não parte para ação, não dá o próximo passo. Então, de tudo que eu falei aqui, qual é o passo que você pode dar hoje para que você saia do cenário que você tá e comece de fato a agir em direção aos seus sonhos, seus objetivos, tá? O ideal é que faça todas, são coisas simples, parecem complexas, assista de volta se precisar. Parecem complexas assim falando, porque tem termos técnicos ali com relação ao que acontece na nossa mente e tudo, mas são coisas simples de fazer. Uma lista de hábito que você vai trazer, o mapa do dia que você vai fazer, os atos de heroísmo para sair da zona de conforto que você vai fazer. Se proponha, se predisponha de fato a realizar, né? Não negocie com sua mente sobre os seus sonhos, né? Uma vez eu falei para uma sobrinha minha sobre pensar positivo, e aí no final da nossa conversa ela disse assim: tia, eu tô muito feliz. Eu falei: ah, é? Por que você tá feliz? Ela disse assim: porque eu não sabia que eu podia pensar positivo. Você vê, parece que é uma coisa tão simples, né, de fazer, de trazer para o dia a dia o pensamento positivo,
mas o ambiente onde ela estava inserido não propiciava que ela pensasse positivo sobre algumas coisas. E uma conversa simples, ela acordou ali e disse, opa, peraí, eu posso pensar positivo. Eu não preciso ficar acreditando de que não vai dar certo. Ah, mas e se eu comprar isso e não tiver condição de pagar? Ah, mas e se não... Sabe? É criar um músculo diferente ali. Pera, eu vou pensar positivo e tudo vai acontecer para que dê tudo certo, né? E aí, assim, me coloco na ação para começar a realizar. Então, quando a gente tá falando de vencer procrastinação, o primeiro passo é live anterior que a gente fez, construir a visão extraordinária do futuro, a sua visão pessoal, ter clareza disso, para que através da sua motivação intrínseca baseada na jornada, ou seja, no caminho, dos passos que você tá dando, nos macros que você tá dando, nos passos no marco que você, né, define entre uma meta ou outra da conquista da sua jornada até a realização do seu sonho, a motivação alinhada com esses novos hábitos que você vai trazer, que estão relacionados a essa sua visão pessoal, essa questão dos atos heroísmos diários, de você criando essa musculatura para sair da zona de conforto mesmo e começar a agir. E vencendo a paralisia decisória, que tenho muita opção. O que é decisão, gente? Decisão é matar uma opção. Decision significa matar uma opção. Então, quando eu decido por uma coisa, eu tenho deixado outras de lado para eu fazer. Então, assim, é uma parte que nos dias de hoje, pra gente ter muita opção ao nosso alcance, realmente atrapalha. Mas eu preciso tomar no dia anterior as decisões que eu preciso ou deveria ter durante o dia. Por que eu faço isso no dia anterior? Eu já falei aqui. A nossa capacidade de tomar decisão, ela vai se esvairindo durante o dia, que é nada mais, nada menos do que o nosso cognitivo também, né? Eu falei ali, mas anterior na live, né? O nosso cognitivo, diante de obstáculos, diante de atividade, diante das coisas que a gente está fazendo que não é muito prazeroso, mas eu preciso fazer e realizar, o nosso cognitivo vai diminuindo. E eu preciso reestabelecer esse cognitivo com algumas ações durante o meu dia. Trazer esses hábitos de fazer isso, restabelecer o seu cognitivo para que te dê mais energia para você seguir realizando as atividades que precisam ser feitas. E a nossa próxima live, a gente vai falar sobre os resultados. Os resultados e felicidade, eu acho, deixa eu ver. Vou deixar só como encontrar a felicidade e conservá-la. Então, ficou alguma dúvida? Aproveitar esses minutinhos que a gente tem finais para tirar dúvida de vocês, se existirem. Tia Landa, restaurante. Alguma dúvida? De onde você é? Fale pra mim. Bom, gente, esses eram os tópicos que eu tinha aqui para trazer para vocês hoje com relação à disciplina. Eu espero, sinceramente, que vocês coloquem em prática e que tenham aí, de fato, disciplina na realização das suas atividades. Obrigada. Até a nossa próxima live, até a nossa próxima Question of the Week. Obrigada por vocês assistirem. Tchau!